E durante muito tempo, a palavra hermenêutica e exegese eram tidas como quase que sinônimos, porque tem a ver com a interpretação. Entretanto, nem todos os pensadores teóricos entendem assim, já que a hermenêutica, para a grande maioria, continua sendo um método. E para outros, ainda ciência. Mas me desculpe, a hermenêutica é método. Eu defendo a hermenêutica como um método de se desvencilhar, de se interpelar, um método de se explorar justamente o objeto de análise. E, portanto, querer conceptuar hermenêutica como ciência, para mim, então daqui um dia nós vamos ter, de fato, né, vamos dizer, dentro da academia, uma ciência, uma disciplina, pode-se dizer, né, hermenêutica, como ciência. Um curso de hermenêutica. Está dando para entender? Dentro do âmbito da atividade acadêmica. Exemplo, história, direito, já que são ciências. Então, se eu digo que hermenêutica é ciência, eu acabo dando margem daqui um tempo para que tenha a hermenêutica amplamente como uma disciplina de formação direta, ok? Dentro da grade curricular. E, portanto, a hermenêutica, ela é um método. Por quê? Porque ela delimita padrões, ela delimita paradigmas. Por isso que a filosofia, através alemã, com Heidegger e Gadamer, acabou trazendo complexidades no que diz respeito à interpretação da norma jurídica, da própria Bíblia, da própria literatura esparsa. Por quê? Porque eles fazem uma crítica real a Dilthey, por exemplo, ao próprio Schleiermacher, inclusive, com relação à hermenêutica quanto método. Justamente por quê? Porque se existe um método, esse método ele passa, de alguma forma, a se estruturar dentro de um senso de autoridade. Significa o núcleo que determina os caminhos a serem traçados para a legitimação de uma interpretação. Logo, o que acontece? Se eu tiro a hermenêutica de seu núcleo principal como método, eu acabo dizendo que a hermenêutica é apenas uma ciência e que, portanto, toda interpretação poderá ser válida, já que ela não está submetida a padrões metodológicos. Estão dando para entender? E aí o que você tem? O desconstrucionismo de Jacques Derrida, você vai ter as falácias de Humberto Eco, você vai ter a utopia de Roland Barthes, e, enfim, você tem o que se denominou a morte do autor, onde a hermenêutica como ciência trabalha com base em um tripé, que é o tripé dos prés, que eu vou dizer, preconceito, pré-compreensão e prejuízo, e, portanto, a subjetividade está claramente presente, onde o texto, seja jurídico ou não, vai ser aquilo que cada um determinar. Esquece o padrão, esquece o paradigma, esquece o método e fique apenas com a hermenêutica, que, de alguma forma, não é só agora ciência, não é só método mais. Não, a hermenêutica se torna uma amálgama de tudo. Ela é a hermenêutica, ela é arte, ela é ciência da interpretação. Mas menos uma coisa, método. Porque se fosse método, nós não teríamos diferentes interpretações. Porque toda interpretação deveria estar seguindo, de fato, todo um processo metodológico, criterioso e até podemos dizer científico, para poder dizer o texto, na verdade, é isto aqui. Principalmente se tratando de hermenêutica jurídica, que determina praticamente a garantia de um Estado democrático, os direitos humanos, ok? E direitos, podemos chamar, né, que estão nas chamadas cláusulas pétreas dentro da própria Constituição, como as garantias, direitos da nossa liberdade, coisa do tipo. Então, para o D. A. Carson, no seu trabalho, a hermenêutica é a arte e a ciência da interpretação. Ou seja, a hermenêutica bíblica é arte e ciência da interpretação. Entretanto, quando você vai pegar a Bíblia, você vê tudo, menos hermenêutica. Você vê exegese e exegese, menos hermenêutica. Porque se a hermenêutica fosse o método, claramente, nós não teríamos diferentes interpretações da Bíblia,
não teríamos diferentes igrejas evangélicas, cada uma com seu próprio escopo teológico, porque divergem de várias interpretações, ok? Você vai em uma igreja, você vai em 10 igrejas, onde o pastor está usando o mesmo texto, o mesmo capítulo, o mesmo livro, o mesmo tema, com uma interpretação bíblica do mesmo texto, totalmente diferente daquilo que o texto realmente é. Significa, o texto é tudo, menos aquilo que o autor praticamente pretendeu dizer ou disse para a sua comunidade. Estão me entendendo? Então, o problema da hermenêutica ser levada, encarada, simplesmente como uma disciplina ou ciência da interpretação, leva a essas complexidades, as problematizações e as diferenças de interpretações, ou ao pluralismo interpretativo que tem trazido o caos. Olhe para o STF. Os ministros não têm vergonha na cara de reformularem suas decisões, súmulas, inclusive, jurisprudências. Todo ano você vai lá e você pergunta, mas ministro, o senhor, há um ano atrás, deu uma sentença ou deu uma decisão com base na sua súmula, e agora o senhor está dizendo que não é mais isso, que a norma agora não é mais isso, porque a súmula vira, inclusive, lei. Tem força de lei, né? Não era para ser assim, mas é. E aí, quando você assiste uma sessão dos ministros do STF, julgando determinado, às vezes, o mesmo caso concreto, o que você se depara? O ministro Barroso diz, não, a norma, e aí preste sua atenção, você lida com hermenêutica constitucional, ok? Hermenêutica jurídica diretamente, portanto, ela abrange toda a estrutura, podemos dizer, normativos jurídica, beleza? Você tem ainda uma hermenêutica processual, portanto, todo um conjunto de conhecimentos que são paradigmáticos, formado pelo podemos chamar aqui, o foro de autoridade, que é a magistratura, você tem que interpretar dessa forma. Não. Você pega, por exemplo, uma norma processual penal ou processual civil, e você vai... Vou dar um exemplo aqui. Suponha no embargo de declaração, onde você tem por objetivo garantir um direito ameaçado, ok? Que ficou obstado, tantas coisas ficaram obscurecidas, e eles vão decidir ali, com certeza, o que pode ter prejudicado o réu. Estou dando um exemplo. Mas se você for olhar nesse mesmo caso concreto, ainda que o réu seja outro, eles decidiram de uma forma, mas agora estão decidindo de outra. Vou dar um outro exemplo. Pense numa liminar. Numa liminar que se dá, é claro, de acordo com o Código Processual Civil, baseado em 2 princípios claros da magistratura e do próprio direito. Como tal, como os bonus iuris e periculum in mora. O indivíduo tem o seu direito ameaçado, ok? Portanto, detém a fumaça do bom direito e a protelação do colegiado para julgar. E o camarada vai ali, entra com a liminar, pedindo, inclusive, né, até uma tutela antecipada ou coisa do tipo, enfim, ou outras coisas, como pode se pensar. E o ministro teve o mesmo caso, sob a mesma norma, mas decidiu o contrário. E mais, ele, numa decisão monocrática, decide a favor do réu. Conclusão, o que você tem? O que a gente está vendo no Brasil. Não é falta de vergonha na cara. Eu, às vezes, me sinto até envergonhado de falar data máxima vênia para os ministros do STF. Eu tenho até medo de não falar isso aqui e amanhã chegar aqui um mandado de prisão para mim. Entende? Porque é uma vergonha o que nós estamos vendo. Quando você pega o livro do Alexandre de Moraes, ok? Você pega do Gilmar Mendes. Estou falando de... se você é estudante de direito, leia. Deu para entender? Cara, chega a ser vergonhoso. Aí você fala, mas peraí, o cara defende isso aqui, mas está fazendo isso aqui. Como pode isso? Como pode? Estão compreendendo? O ministro Barroso, que é um grande hermeneuta, se você pegar o trabalho do ministro Barroso no que diz respeito à interpretação da norma jurídica ou da hermenêutica jurídica, cara, você fica de boca aberta e você fala assim, caramba, como pode isso? E olha, isso se dá também
dentro da hermenêutica bíblica. É possível que um pastor da mesma denominação interprete o mesmo texto bíblico de forma diferente. Sabe qual é o que eles vão dizer que estão fazendo? Contemporizando ou contextualizando. E aí usa uma frase: irmão, a palavra de Deus se renova todo dia. Eu nunca vi isso na Bíblia. Ok? Na verdade, é uma deturpação do texto bíblico. Ok? Então, para o público mais leigo, ou no sentido mais estrito da palavra, ou os que não se debruçam a isso, o que é hermenêutica? No meu livro eu vou explicar tudo sobre o termo, ok? E que é visto, na verdade, como uma ciência de descobrir o significado, o sentido. Quando Hermes, mensageiro, né, vinha, ele tinha o papel de decodificar. Portanto, se pensava a hermenêutica como algo até divinatório, como algo mítico e místico, onde os deuses não queriam que as pessoas entendessem e ele precisava de um auxiliar. Ou esses deuses complicam a vida do ser humano, não complicam? Né? Porque Deus não falou logo de uma maneira, não foi ele que deu a língua, segundo a teologia, segundo a Bíblia, né? Não foi ele que deu a boca, o homem, não foi ele que deu a fala. Ele precisa de um mensageiro para poder ir lá decodificar a linguagem para que as pessoas entendessem a mensagem. Porra, esses deuses complicam a vida do ser humano, né? Então, a hermenêutica, ela era pensada, pessoal, dentro de uma visão não só, como nós chamamos, mítica e mística. Porém, a hermenêutica, ela não está desvinculada do que se chama filologia. Por isso eu dialogo com grandes pensadores da filologia. Nós temos uma crítica filológica na interpretação do texto bíblico, na interpretação da norma jurídica, na interpretação de obras esparsas e literárias, sejam poesias, sejam crônicas, sejam lá biografias. Nós temos que entender a obra dentro de uma transdisciplinariedade, porque a obra, ela é um acontecimento. A obra não caiu do céu, ela é o mundo do autor, ela é todo um contexto cultural e social em que o autor está emergido e que, portanto, a obra traz parte do seu autor. E por isso, no meu livro, eu vou trabalhar o conceito de intersubjetividade, mostrando como é possível nós conhecermos a intenção do autor, como é possível chegarmos à proximidade daquilo que ele pretendeu, de fato, comunicar, entende? Ao invés de trazer um desconstrucionismo, um subjetivismo, e o texto ser tudo, menos o que o autor quer que o texto seja. Eu já estou até vendo, quando eu morrer, um monte de subjetivista dizendo: não, o José não quis dizer isso. Na verdade, o que ele quis dizer foi isso aqui, tá, gente? Né? Cuidado, gente, eu vou voltar para puxar o pé de vocês, hein? Então, quando a hermenêutica ela é empregada à interpretação dos textos bíblicos, ela se limita apenas a uma função de interpretar as ideias postuladas por uma tradição sobre Deus. Não existe texto inspirado, o texto é um acontecimento. Não existe mão de Deus manipulando os homens para escreverem o texto é um acontecimento histórico e social, movido por ações políticas, sobretudo de dominação de classes. O texto é isso. E não confunda aqui minha proposição com conceito marxista materialista. Não vem para cá com dialética. Ok, marxista, não. Eu só estou dizendo que realmente nós devemos entender que o texto bíblico dito sagrado é uma produção, claro, histórico-social, claramente de classe dominante. O que você vai conhecer como sacerdotes, como profetas, nada mais são do que exclusivamente intelectuais, eruditos, sapienciais, que precisam, de fato, estabelecerem um governo, um império, seja ele dinástico, seja ele monárquico, não importa, e dominam através da magia. Eles criam um mito e outra. Ainda temos que entender o conceito de mito. Mito no que diz respeito à questão poética da ideia dos deuses e mito no que diz respeito à narrativa, ok? Significa o que o autor, o redator, o editor, o narratólogo, ele de fato está desenvolvendo para expressar a realidade, ok? Então, a hermenêutica, ela deve ser vista assim.
ela tem um objetivo? Claro, se você entender ela como método, claro que ela tem um objetivo. Expliquei, é descobrir não apenas os significados das palavras. Isso você faz com dicionário, ora bolas. Você faz isso com léxico. Portanto, o que você faz com dicionário, com léxico ou com analítico, já é parte de um processo metodológico. Portanto, veja como é difícil querer falar que exegese e hermenêutica são as mesmas coisas. Claro que não são. Ok? O El Wegener vai trabalhar isso, o Wilson Paroski vai trabalhar isso, ok? O mesmo juristas como Le Monges França também vai trabalhar isso, ok? Eu posso citar também o próprio ministro Barroso no seu trabalho. Vão entender que a hermenêutica, exegese, é extrair. Você trabalha, olha, significado, você significa. Ou seja, a exegese é mais o comentário expositivo, desenvolvido pelo intérprete, do que propriamente o método aplicado. Significa, a exegese ela vai ser resultado do processo metodológico. Simples, ok? Estão compreendendo ou será que a linguagem do professor está tão difícil assim? Vamos então, por exemplo, pensar em um texto bíblico, ok? Em um texto bíblico. Como as pessoas leem? Ontem, ao receber um pastor evangélico aqui, eu quero mandar um abraço carinhoso para ele, porque eu fui professor no seu seminário de teologia, lá em Nova Iguaçu, bem próximo ali ao sítio do Café Pipinela, no Valverde. Pastor Jason, eu recebi ontem aqui na minha residência, lembramos de coisas que ele falou, cara, que memória é essa? Eu não lembrava disso. Eu falei, meu amigo, se tem algo que eu tenho bom, é memória. E eu dizia para ele que a história da narrativa de Abraão não é uma narrativa, veja, não é um fato histórico, ela é uma narrativa histórica. Imagine como foi difícil para eu tentar explicar isso para o pastor. Ele, não, mas você está dizendo que Abraão não existiu? Eu disse, sim, eu estou dizendo que Abraão não existiu. Eu estou dizendo que o sacrifício de Isaac não existiu. Eu estou dizendo que quem está escrevendo esse texto tem por objetivo trazer na mente de quem está lendo esta narrativa uma ideia transicional de como o povo de Israel veio passando por diferentes correntes de crenças no decorrer da sua própria história. Por exemplo, quando você ler essa narrativa de Deus dizendo para Abraão, olha, me deu o seu filho Isaque para em holocausto, você tem um texto pós-exílio, você tem um livro que está sendo escrito por fontes independentes, hoje já não se falam mais de 4 fontes, que tem por objetivo deixar claro que havia uma prática, sim, absurda, de assassinato de crianças para cultos a Moloque, que era um deus, que exigia sacrifícios de crianças, sobretudo não apenas de crianças, até mesmo dos primogênitos. Você acha que quando a narrativa de Deus ao povo de Israel dizendo, olha, eu matarei os primogênitos, né? Eu mataria os primogênitos. Por quê? Porque o primogênito, como já diz tudo, era a primazia justamente do patriarca, do homem que desenvolvia uma vida familiar. Imagine você pedir aquilo que é mais importante da sua vida, que é o seu sêmen, né? a sua raiz, o seu DNA, né? A sua alma, que é o seu filho. Veja que quando você passa a entender que essas elucubrações, esses textos, essas mensagens, elas estão ali para trazer uma ideia de como, na verdade, os israelitas tinham uma prática comum de assassinato, de matarem filhos, aí você surta. Por quê? Porque está claro, o javismo que se constrói, ok, que é justamente para tentar eliminar isso, é algo tardio. Vocês estão entendendo? Veja, não é algo pós-exílio que você tem que entender. O pré-exílio. Tem que entender todo esse processo. Você entendendo isso, você vai perceber que o papel do javismo foi eliminar exclusivamente todo e qualquer tipo de prática pagã aos balaíns, aos cultos a Deus Astá, a Deus Ashurá, entre outros, ao Deus cananeu, que era o Deus do panteão, cananeu ao Deus sumeriano e outros deuses. Então, veja, o javismo ele trabalha justamente para isso, para eliminar de dentro da comunidade israelita justamente todo tipo de prática. Mas você encontra em Gênesis um Deus que a narrativa precisa ser um teste de fé, sem perder a sua historicidade, justamente do culto pagão.
Ora, bolas, se a prática de pedir um filho em sacrifício não fosse um fato histórico, a narrativa não teria propósito algum. Ora, por que razão Deus pediria a Abraão para levar o seu filho Isaque para em holocausto ofertá-lo? Se isto não fosse algo comum, significa dizer, não há estranheza de Abraão alguma em relutar contra Deus. Você percebe isso na narrativa? Sim ou não? Não, você não tem. O autor não deixa em nenhum momento um diálogo de Abraão se entristecendo, de Abraão dizendo, mas peraí, Deus, o Senhor é um Deus moral? O Senhor é o dono da vida? O Senhor é quem criou todas as coisas? Como que o Senhor me pede o meu único filho, Deus? Como? Peraí, isso é uma prática, né? É pagã. Como que o Senhor vem a mim e me pede para te oferecer o meu único filho? Que Deus é o Senhor? Não. Por que Abraão não questiona esse pedido? Ele faz, e o narrador quer colocar que a atitude de Abraão foi uma atitude de fé. Não, mesmo que o texto faça isso, a ideia muito clara que o narrador deixa, por isso eu chamo isso, né, de vazamento de conceitos, fica claro de que era uma prática muito comum das religiões antigas, inclusive isso está provado na própria Bíblia. O culto a Moloque, e portanto pegava-se crianças e ofereciam claramente, sobretudo as primogênitas, em sacrifício. Estão dando para entender? Aí, agora eu pergunto, como que o professor pode trazer uma abordagem dessa e uma interpretação se ele não dialogar com a hermenêutica quanto método? E o pior não é isso, porque além de eu ter que usar a hermenêutica, não apenas agora como ciência, mas também como método para iniciar o meu projeto, e, portanto, se eu digo método, eu digo, o que é o método histórico crítico? Se não, de fato, um caminho hermenêutico. Quando eu digo o que é o método histórico social indiciário, puxadinho do paradigma, indiciário de Gisborne, bem, eu posso dizer, se não, um processo hermenêutico. O que é, por exemplo, né, o método histórico, o método diatópico? Querendo ou não, você entendendo toda a culturidade, todo o contexto social e consuetudinário de costumes que envolvem um povo dentro de cada momento de mudanças e transformações que vai acontecendo. Eu tenho um método. Então, veja, eu tenho, na verdade, a hermenêutica como método, ainda que cada método, de fato, tenha os seus próprios caminhos a serem traçados para se poder chegar a um fim, que é descobrir o texto, aquilo que o autor pretendeu, o texto para aquela comunidade. Vou dar um outro exemplo muito claro. Como eu posso saber que o uso do véu nas igrejas é algo estritamente antibíblico, tal como defendido? Eu não preciso de muito. Basta eu seguir uma metodologia, através de uma historiografia, partir de uma análise da cultura de época em que o texto está sendo produzido pelo redator de Coríntios, e entender o aspecto não só demográfico, sociopolítico e econômico de Corinto, eu vou entender que ali havia uma prática muito comum de mulheres prostitutas raparem a cabeça para serem identificadas diferentes de outras prostitutas. E que algumas dessas mulheres, elas vão se convertendo, de alguma forma, à comunidade. Ora, eu preciso ter, é claro, toda uma bibliografia, é claro, delimitada para eu conseguir chegar a isso. Paulo, simplesmente, o tal do Paulão, ele percebe, peraí, poxa, essas mulheres continuam sendo assediadas, elas hoje professam uma crença, como que vamos resolver esse problema? Bem, vamos resolver da seguinte forma, olha, não é lícito que as mulheres orem ou profetizem com a cabeça descoberta, porque fazendo isso vocês estão envergonhando, porque algumas, na verdade, não tinham abandonado a prostituição e, portanto, estavam na igreja, mas no puteiro, e, portanto, qual era o conceito? Algumas demonstravam que não queriam mudar. Outras tinham mudado, mas continuavam sendo vítimas daquelas que não queriam mudar. Paulo vai resolver o problema. Vamos fazer o seguinte, nós vamos usar o véu, vocês usaram o véu. Quando o cabelo crescer, olha a bestialidade que essas igrejas que defendem o véu, Restauração, Igreja Cristã do Brasil, defende. Olha, você vai usar o véu. Quando o seu cabelo crescer, pronto, você não tem mais necessidade de usar o véu, porque o cabelo vai estar em lugar do véu. Olha bem, mas até hoje você tem um monte de irmãs dentro da igreja
que são medrosas, dizem que se não orarem ou profetizarem sem o véu, elas vão para o inferno porque indisciplina está desonrando a Deus. Está desonrando a Deus aonde? Não houve uma determinação. Pegaram um texto, fizeram uma lavagem no texto, uma salada mista no texto. Quem foi o responsável por isso? Luigi Franciscone, ou Luiz Francisco, que foi o líder fundador da Igreja Cristã no Brasil. Um cara totalmente sem qualquer preparo teológico, histórico ou outros mais, ok? Fundou a congregação, criou ali uma alienação, um método de alienar pessoas, e, portanto, até hoje tem gente que, na verdade, acredita que o uso do véu é importante. Aí veio a obra da restauração, do mesmo modo, repetiu a mesma coisa e, portanto, as irmãs usam o véu. Você vai falar isso, elas dizem que é você que está interpretando errado o texto. E agora, José? Estão compreendendo? Sim ou não? Chegaram mais algumas pessoas aqui na live. A Wanda Soares, muito boa noite. Vamos lá. Eu vou dar uma atenção agora melhor, pessoal, para ler alguns comentários, beleza? Cadê? Ó, a Flor de Limão, muito obrigado, Flor de Limão, pela sua presença. Ok? O Romildo, o quê? Romildo Clarindo. Gente, se eu ler alguns nomes errados aqui, eu perdi meu óculos, tá? E o óculos do professor é caro. Eu tenho glaucoma e estigmatismo avançado. A claridade atrapalha a minha visão. E se eu fizer isso aqui, ó, pronto, o professor está ceguinho. Aí que eu não estou enxergando nada mesmo. Haja agora dinheiro para o professor conseguir recuperar o seu óculos. Cadê? Vilma Matos também está comigo. Muito boa noite, seja bem-vindo. Mais alguém? Deixa-me ver. Não, vamos descer então. Maria Rosa Paixão Queiroz. Tirando o Queiroz, está tudo bem. Só brincadeirinha, tá? Vamos lá, Flor de Limão, mais alguém? A Wanda já falei. Tudo que o cristianismo pegou é de origem pagã, como chamam exegese hermenêutica. Sim, concordo, absolutamente, até os termos. Quem foi que disse aí? Foi o Heldes. Ângela Pani, boa noite a todos. Gente, e outra, tirando aqui o meu desabafo, essa é uma live importante para que as pessoas compartilhem, né, e aprendam entendendo muito bem. Obrigado. Quem está entendendo, eu vou abrir daqui a pouco para perguntas, tá? O que é? Como eu queria que o professor tivesse lembrado desse fato de Isaac no debate do que com aquele... ele ia infartar. Porque eu não ia só dar uma aula para ele de exegese, não. Eu ia mostrar para ele, dentro de um contexto da mitologia, que o judaísmo ele traz todas essas práticas para dentro de seu contexto. E que a narrativa ali é apenas uma ideia de poder construir na mente do povo suas raízes. Por que quando o Moisés está descendo do monte, lembrando, Moisés no sentido da narrativa, embaixo tem o povo adorando um bezerro de ouro. Ora, se a prática é o culto a um bezerro de ouro não fosse comum, o povo não estaria adorando um bezerro de ouro. Por que quando Deus se revela a Abraão, na mensagem, na literatura, e ele diz, Ani Adonai El Shaddai, El Shaddai. E sem contar que o termo Shaddai, de Shachai, que está lá bem próximo das raízes do acadiano, lembra, acadiano e acádio, estou falando de dois termos, ok? Demonstra esse conceito. E por quê? Porque a palavra Shaddai, ela significa a parte forte do touro, que é o antebraço. Eu venho da roça, pessoal, eu fui candeeiro, ok, gente? Eu puxava carro de boi, tocava, ok? Quando garoto, e eu sei. Ó, a parte principal de força do touro é isso aqui, ó. Isso aqui é o Shaddai. Peito forte, antebraço, força. Você vê a estrela de Taurus como a estrela de um touro, você vê justamente esse sinal. Então, essa parte, o peitoral, é onde se está concentrado a força. Quando o texto diz, eu sou El Shaddai, está dizendo simplesmente,
Eu sou o touro todo-poderoso. O que é uma perícope? É o recorte justamente de um texto. Que dentro deste texto que você vai delimitar, é possível que sejam enxertos de narrativas de fontes distintas, ou propositalmente do narrador para querer explicar alguma coisa. Então, a perícope, depois de delimitada, que é esse recorte, ela passa por um segundo ponto importante, um critério, que é a sua segmentação. É preciso que você, com um bom dicionário, com um bom livro de geografia bíblica, como dita, né? Geografia bíblica, beleza? Com conhecimento amplo da historicidade bíblica, ok? Da linguagem, inclusive da linguagem literária, você consiga definir claramente ali, ok? Que há uma mudança de lugar, de conceito, de tema dentro de uma perícope. Qual é o segundo ponto? Análise linguossemântica. Você precisa, olha, se você está lendo um texto, não vem para cá dizer que faz exegese querendo interpretar o texto em português. Ah, me poupe. Você pode aprender, de fato, exegese entrando no meu curso. Eu tenho aí, ó, um curso, exegese do Antigo e Novo Testamento, Esdras e Neemias, Amós e Oséias, onde você vai aprender. Só o meu módulo são 200 páginas cada um, 10 vídeos em cada curso. Você nunca mais vai deixar de saber o que é exegese e interpretar os textos bíblicos de forma científica, técnica e teórica, como deve ser interpretado. Fazendo interpretação e hermenêutica de forma séria, ok? É só se tornar membro do meu canal ou adquirir ambos os cursos por apenas R$ 299. Você vai pagar o curso e ter acesso, pode pagar em 10 vezes no cartão. Contigo mesmo. Quer continuar sendo ignorante dizendo que está criticando Bíblia sem saber nada? Continue. Oportunidade você tem. Então, veja, a exegese, ela é uma explicação mais crítica. Ela é o resultado, ela é o comentário, ela vai passar pela exposição, ela é a interpretação. Portanto, preste sua atenção. A exegese se valeu da hermenêutica, se valeu do método. Portanto, ela seguiu um caminho. Porém, dentro da exegese, nós ainda temos algo, que é a crítica textual. A crítica textual é justamente por se tratar de uma literatura que foi escrita, reproduzida e copiada no decorrer do tempo, você vai se deparar com vários códices ou manuscritos, nós chamamos de papiros, ok? Então você tem o P66, o P52, que tendem de livros diferentes, e ali, numa mesma passagem, você vai encontrar um termo, por exemplo, em grego, e outro. Qual é a variante textual melhor? Aí você já precisa trazer análise do quê? Justamente das evidências interna e externa. Opa, peraí, preciso nesse momento entender quais foram as testemunhas e qual a antiguidade do texto. Veja que no debate, nem todos aceitam que a antiguidade é melhor para testar a originalidade do texto ou da cópia. É uma seletividade. O Pickering mesmo faz isso. O Dr. Wilbur Norman Pickering, que eu critico no meu livro, o que fizeram com a Bíblia. Ele chegou ao ponto de dizer, não, nem sempre o tipo geográfico ou a antiguidade é o que melhor determina o sentido da variante, mas sim o tipo geográfico. Olha só. Ou seja, tendenciosidade. Se o objetivo é você voltar mais próximo do texto, quem é que sabe melhor da sua história? A sua mãe ou sua avó? Ou a história da sua mãe? Então, está dando para entender? Portanto, eu preciso de voltar numa espécie, não de anacronismo, mas de diacronia, o mais próximo possível da cópia, para eu saber qual é a melhor variante. E, portanto, a antiguidade é evidente, seria o melhor caminho, mas nem todos concordam. Portanto, eu tenho que deixar isso claro. E alguns apelam para o tipo geográfico do texto. Ora, se eu não sei hermenêutica como método, entenda, eu não vou fazer exegese. Portanto, exegese é justamente a aplicação da hermenêutica. Está dando para entender? Do próprio método. E você vai ter, a partir daí, ainda outro princípio, outro critério, que está dentro da metodologia e não da própria exegese. Qual é, professor? É a crítica da fonte e forma, porque você ainda está lidando com o texto. Você ainda está lidando com o texto. Ok? Peraí, professor, não só isso. Eu ainda vou ter que lidar com a questão da crítica da redação. Entender
o porquê há diferenças desses autores de um para o outro com as mesmas histórias narradas. É preciso entender isso. E aí, já entra para o campo da especulação, da utopia e da fantasia, quando alguns tentam falar de fonte que, e eu não vou nem entrar nisso aqui, porque chega a ser uma piada de mau gosto que não dá para rir, né? Verdade? Não dá para rir. Portanto, a exegese, ela vai trazer o comentário ou a dissertação sobre o sentido das palavras, das construções gramaticais, dos condicionalismos, por isso eu falei dos costumes. O termo que eu usei aqui para explicar consuetude, tá? Quer dizer costume, ok? Que envolve a cultura. Por quê? O texto, ele é o resultado de um condicionamento histórico. Você acredita mesmo que a Torá caiu do céu? Que apareceu um Deus para um cara e escreveu um dedão numa pedra, 10 mandamentos? Deixa de ser besta. O texto é uma produção, Moisés é uma ficção. A narrativa, ela é histórica porque pretende alcançar um condicionamento histórico de um povo. Ok? Então, se você entender isso, você vai, de fato, ainda que continue preso a uma religião, pelo menos ser um pouco mais sensato. Ok? Então, você tem os condicionamentos históricos dos textos que estão dentro de um complexo de tradições. Porque, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto, observem, hoje, na verdade, são uma espinha na garganta dos historiadores. Quando eles pensam em dizer que os manuscritos vão legitimar a historicidade de Jesus ou das verdades do cristianismo, pelo contrário, ele vem para golpear. Só que eles fazem um contorcionismo, né? E não dá, ok? Aí não funciona, beleza? Então, agora, o que a teologia fez? Olha para vocês terem uma noção. Quando os evangelhos estão sendo escritos, tem um texto, quem puder lembra aí para mim, que agora me deu até eu não sou de esquecer, que na narrativa Jesus vai dizer assim: não vos preocupeis com o que haveis de falar quando forem vos levados perante as autoridades, porque o Espírito Santo vos lembrará de todas as coisas que eu vos tenho dito. Ok? Já que Jesus não escreveu absolutamente nada. Há uma outra passagem em que o apóstolo vai afirmar, Pedro inclusive vai dizer isso, que há pontos nas Escrituras que são de difíceis interpretações, e que, portanto, os incálculos acabam distorcendo. Ué, mas espera aí. Afinal, se alguém distorce um texto, é porque sabe o que o texto é e não quer aceitar o texto. Por isso eu disse que o cristianismo é uma contradição, se não a religião mais antagônica e contraditória já existente no mundo. Porque tenta desconstruir suas verdades e mentiras e acaba mostrando que tudo é mentira. Está dando para entender? E aí, acabam dizendo que o intérprete da Bíblia é o próprio Espírito Santo. Você então não precisa nem estudar. Deixa que o Espírito Santo... Para que tem um monte de faculdade de teologia e seminário? Que coisa, hein? Hein? Já pensou? Essa foi boa, né? Então, qual é o principal papel da hermenêutica, moderna ou contemporânea? Qual é o seu papel? Não é somente decodificar o sentido dos textos, dos símbolos, dos signos. O papel da hermenêutica é apresentar critérios, ferramentas. Ela dialoga com principiologia, com a taxonomia. Ela qualifica não só as ferramentas, mas como as fontes que o cientista vai estar usando. Portanto, você vai incluir questões verbais, não verbais, de comunicação. Você vai envolver-se dentro de aspectos que afetam a comunicação. Aqui, nunca mais você vai deixar de entender uma obra
a partir da leitura desse livro, nunca mais, só se você tem baixa cognição, para não dizer aqui sem ofensa, for um analfabeto funcional, ok? Porque eu vou estar aqui para tirar as dúvidas daquilo que você não conseguir entender, diferente de quem escreve e publica aí e se esconde. Tudo bem? Vamos continuar? Obrigado aí às 28 pessoas que estão comigo, beleza? Então, veja que é preciso que a gente entenda todos os aspectos que vão afetando a comunicação, porque o texto, ele comunica. Paulo escreveu para quem? Para minha avó? Foi para sua mãe que Paulo escreveu? Não, Paulo escreveu para uma comunidade. Ele não escreveria algo para uma comunidade se ele não soubesse que a comunidade pudesse entender o que ele estava escrevendo. Ou Paulo teve que escrever e interpretar o que disse. Ao ponto de que não, que Paulo vai dizer que alguns entraram na igreja para distorcer o que ele escrevia, portanto, entendiam o que ele tinha dito. Está vendo como é que o professor vem com mais uma obra para refutar a subjetividade da interpretação? Eu vou sepultar Roland Barthes, esses Gadamer, entre outros nomes, Humberto Eco. Inclusive, teve uma militante morista que lá no meu Twitter passou vergonha. Ela foi citar Humberto Eco para mim. Eu falei, ei, menina, lê o meu livro, que eu estou sepultando essas falácias de Eco. Eu sei que tem aqui amigos que o admiram. Ah, mas me desculpa. Alguns de seus conceitos estão, mais do que refutáveis, contradições e contradições, ok? Então, você vai trabalhar, primeiro, quando se trata, seja de hermenêutica bíblica ou hermenêutica jurídica ou qualquer outra, é preciso que você saiba a fonte originária da produção. O texto, como disse, por acaso o texto é escrito por um ser invisível? Comenta aí para mim. O texto é algo que acontece assim, veio da mão de ninguém? Não. Veja, por que no Brasil se veta o anonimato? As pessoas são responsáveis. Ela pode até usar o que a gente chama de pseudônimo, mas quando ela registra lá, tem que ser no seu nome, ela é responsável. Porque o texto é um acontecimento. O texto ele é produzido por alguém. Então, quando você vai interpretar um texto, primeiro você precisa conhecer o autor. Mesmo que o autor já esteja morto, como você conhece o autor? Buscando sua biografia, lendo suas obras, entendendo suas linguagens, sua cultura, seus posicionamentos e condicionamentos. Bom, você já achou. No meu curso de leitura dinâmica e autodidatismo, eu ensino sobre isso. Você descobriu isso? Pronto. Você já tem um caminho. Aí, o que você, então, agora vai fazer? Simples. Na Bíblia, eles dizem que o autor é Deus, mas eles dizem que também tem 40 autores, mais os evangelhos e as cartas. Eles dizem que Deus é o autor porque Deus inspirou todos esses homens aí, beleza? Essas figuras. Então, você descobriu. Depois que você descobriu o autor, você deve, nesse momento, ser portador de um conhecimento vasto, vamos dizer, do idioma em que o texto está sendo escrito pelo autor. Portanto, eu tenho cuidado de, quando leio uma obra em português, procurar saber daquilo. O inglês eu já domino mais, ok? Não tenho conhecimento do francês, o espanhol, apesar de não ser difícil, eu não conheço o espanhol, não domino, e, portanto, eu converso com amigos que falam espanhol, por exemplo, eu tenho um amigo do Chile, tem um professor que é poliglota, fala 8 idiomas, inclusive alemão, inglês. Então, eu procuro contato para poder fazer. Eu não gosto muito de Google. E aí eu consigo saber se aquela palavra tem um sentido maior dentro daquele contexto, para eu não distorcer propriamente o sentido originário do autor. Então, depois que você descobre quem é o autor, a tarefa, se você é portador do hebraico, do grego, domina a língua portuguesa, o alemão, o francês, o italiano, o espanhol, pronto. Você vai ter que trabalhar o sentido usual das palavras que estão presentes dentro do texto. Alguns autores se valem de uma erudição, de um vernáculo muito rico, e, portanto, as palavras possuem forças cognitivas, e você precisa saber. Então, qual é o caminho? Primeiro, conhecer toda a culturalidade, todo o contexto, o ambiente do autor. Fez isso, você já está indo para um caminho bom. Depois, você vai começar a trabalhar os sentidos das palavras. Mas, para você saber isso, se é em português, por exemplo, suponha,
Você está lendo a minha obra. O professor está escrevendo em português, ok? É evidente que você vai se deparar com termos técnicos, filosóficos, jurídicos, que não fazem parte do seu mundo de linguagem. Então, é evidente, é claro que eu tenho um glossário no meu livro, eu tenho notas onde eu esclareço isso para facilitar, seja o leitor acadêmico ou o leitor leigo sobre isso. Mas, em algum momento, você deverá pegar o léxico, o dicionário, para tentar entender. Por quê? Porque o professor também precisou fazer isso, ok? Não é porque eu tenho um amplo conhecimento da linguagem filosófica, jurídica e teológica que eu não vá precisar, porque senão eu diria que eu sou um super-herói, um superdotado. Aliás, o professor escreveu divinamente inspirado pelo Espírito Santo. Pô, me poupe, não. O professor teve que traçar um caminho. Quando eu tratei de hermenêutica jurídica, vocês verão a minha bibliografia. Eu tive que meter a cara, ok? Uma das obras que eu me debrucei para empregar, porque estou escrevendo para um público acadêmico, eu vou até recomendar aqui para os operadores do direito, vou pedir minha esposa para trazer para mim, é o meu manual de português jurídico, é um manual preto. Por favor, vou pedir minha esposa para trazer aqui para mim, para eu mostrar para vocês, porque é uma indicação muito boa. Foi o livro que mudou o meu mundo vernacular, o meu mundo de linguagem, me enriqueceu muito. Imagine eu, operador do direito, defendendo, né, montando uma peça, enviando para um, um, um colegiado, por exemplo, ou para um juízo de valor, e ali, cara, me desculpe, um português mal feito. Veja, pessoal, um texto mal produzido, ele é mal interpretado. O juiz, ele não pode aceitar. Uma vez eu fui analisar uma contestação que foi feita por um amigo aqui da minha cidade, brincando comigo, ele, poxa, cara, queria que tu desse uma lida. Quando eu sentei, que eu comecei a ler, eu falei, meu irmão, tu copiou e colou, só pode. Pasmem o que ele falou para mim. Pena que eu não posso dar nome. Não, cara, é que agora a gente tem, inclusive, até manuais prontos de como você fazer uma contestação. E aí eu falei, cara, mas até quem te passou esse manual é burro. Meu irmão, olha isso aqui. Se eu sou um juiz, eu recebo isso aqui, cara, você assassinou. Não é o português jurídico, você assassinou o português. Olha isso aqui, meu irmão. Olha bem isso aqui. Isso aqui é assassinato. Se eu sou um juiz, me desculpe, cara. Eu mando remeter ao seu... Remeta-se a contestação e você vai ter problema, porque se for uma contestação, você tem um prazo, né? Que você sabe que para implementar a contestação, ainda mais se for pela esfera privada, né? Com um advogado, você sabe. Ele ficou meio sem graça. Cara, tu é muito rígido. Eu falei, não é rígido, cara. Eu estou te mostrando que você, cara, é um advogado. Você defende pessoas. Às vezes você perde uma causa porque o juiz não conseguiu entender o que você quis pedir na peça. Ora, eu confesso, eu não quero desenvolver atividade se eu me formar em direito, tudo leva a crer que vai acontecer. Eu não pretendo ser juiz, hoje eu já tiro isso de mente, eu pretendo ir para a docência porque eu quero revolucionar a academia. Eu quero revolucionar a academia, meu irmão. Aluno comigo, copiou e colou, reprovado. Vai ter que desenvolver de fato o projeto. Eu sou igual um cão, um pitbull, eu farejo, cara, plágio. Não. Vai, eu quero que você produza. Vem cá, vamos ficar de frente comigo. Vamos olhar o seu artigo aqui. Vamos ver. Então, você precisa de todo esse aparato metodológico, são ferramentas para você desenvolver. Conhece a língua. Conhece a língua. Eu não sei se minha esposa está me ouvindo, ou se ela está ocupada. Eu não quero levantar aqui para poder pegar, porque senão a minha câmera embaça. Às vezes ela pode ter saído e eu não sei, né? Mas eu vou ver se eu consigo levantar-me daqui, né? Tá aqui o Carlos Galfkin. Eu vou abrir daqui a pouco para vocês, pessoal. Ok? Eu vou pegar aqui. Aguentem aí. Ok? Segurem aí, é um minutinho. Às vezes a minha esposa
sai, eu não sei. O professor deixou o microfone aberto? Saiu nos bastidores? Bem, olha só. Para você que vai adquirir o meu livro, ok? Você não vai ter dificuldade diretamente, porque você tem o autor aqui, diferente dos livros que você compra aí, que sequer você recebe autografado. Mas tente falar com o escritor. Tem alguns que, quando vão em conferências, saem pelas portas dos fundos. Ó, primeira coisa que eu quero mostrar para você. Olha, quando eu tratei de hermenêutica jurídica aqui dentro, desculpe, eu estou escrevendo para um nível, para um público acadêmico, ok? Imagine os meus amigos que se formaram como Davi, outros que eu conheço, amigos meus, lendo minha obra. Vão dizer, peraí, olha só, podia escrever qualquer coisa mais, juro. Não. Então, eu trabalhei, tudo que eu aprendi aqui, ó, tudo que eu aprendi aqui, foi o melhor curso que eu já fiz, ok? Eu aprendi aqui. Então, modesta parte, eu posso dizer, eu gastei no vernáculo mesmo, beleza? Eu gastei no vernáculo. Bem, quando tratei de linguagem, eu trabalhei a linguagem dentro do seu aspecto instrumental, ok? Trabalhei a linguagem dentro de sua estrutura semio-cognitiva e, portanto, a linguagem ela é parte de um sujeito e também de seu condicionamento. A linguagem não surge assim. Ela é um processo e, portanto, eu procurei dialogar com um cara que eu critico, mas que também dá um show em comunicação e linguagem. Martin Heidegger,